Fala pessoal, bom agora, acertei? Acertou. Bom agora para você que assiste de manhã, de tarde, à noite, sou Walter Lima. Mais uma vez estou aqui como host do podcast Condomínios Brasil, podcast mais amado entre os condomínios do Brasil. Agradecer a todos vocês pela presença, né? Agradecer a todos vocês por estar conosco, nos ajudando a disseminar mais conhecimento para o público condominial, né? Mais uma vez, gosto de lembrar, gosto de levantar a bola, nossa missão, podcast Condomínios Brasil tem uma missão única, que é disseminar o conhecimento, é combater a desinformação dentro dos condomínios, para evitar que os fornecedores que não são capacitados, e a gente vai tocar muito nessa tecla hoje de capacidade técnica, né, para evitar que esses fornecedores não capacitados destruam seu patrimônio. Então, se você mora em condomínio, hoje você vai entender a importância de ter um técnico de fato capacitado para cuidar do seu patrimônio. Beleza, Átila? Maravilha. E tu, quem é, Átila? Eu sou o Átila Frois, co-host nesse podcast, diretor do grupo Froistec. É uma honra. Estamos recebendo aqui essas autoridades do Conselho Regional dos TECs. Estão recebendo aqui o Valmir e o Marcelo. Vou passar para eles se apresentarem melhor. Depois que eles apresentarem, eu vou contar uma historinha para vocês que vai fazer muito sentido. Começa apresentando aqui o Marcelo. Marcelo, quem é você? Se apresenta para quem está nos assistindo. Meu nome é Marcelo Duarte, eu sou técnico em desenho da construção civil. Sou formado já há alguns anos e estou hoje atuando como gerente de fiscalização no Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo. Com muita honra. Obrigado. E agora apresentar aqui Valmir. Quem é o Valmir? Na verdade, até para esclarecer para quem está nos ouvindo, o Valmir é o primeiro nome, mais conhecido como Xavier. Legal. Xavier, eu sou técnico de agrimensura, eu sou formado em 1976 na antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo, que hoje é conhecido como IFES. E estou há 6 anos na presidência do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo. Estamos lá fazendo um trabalho a favor de todos os profissionais. Diga-se de passagem, preocupado com a regulamentação profissional de todo técnico que se forma e queira exercer a profissão. Muito bem. E a história que eu iria contar aqui antes de começar esse podcast é que, como empreendedor, lá no começo, em 2014, a minha empresa, que tinha somente um CNPJ, e eu, instalador de equipamentos de segurança, fui notificado por um conselho. Foi a notificação, a multa, e na cabeça de muitas pessoas poderiam ficar assim, bravo, quem me denunciou? Mas a primeira visão naquele momento é, opa, existe algo maior e melhor. Porque quando a gente se profissionaliza, a gente sobe de patamar, pode ganhar inclusive mais dinheiro, gerar mais emprego. Então é ter a visão que a fiscalização, ela não tem o sentido somente de nos punir, mas ela tem o sentido de nos preparar, nos ajudar a melhorar. Então por isso, nesse podcast aqui hoje, nós orientaremos com vocês aqui os síndicos, administradores de condomínio e prestadores de serviços técnicos para os condomínios, de como estarem aí apto, né? Então, assim como eu fui notificado lá atrás e buscamos ficar cada vez mais preparados, ter um técnico responsável na empresa, e isso muda todo o patamar, todo o ambiente na empresa. E acredito que hoje a gente vai conseguir ajudar muita gente. E aí eu já começo a primeira pergunta para vocês, que é para quem está nos assistindo saber o que é o CRT. Quem vai poder responder essa pergunta para a gente? Eu vou tentar clarear melhor o que significa essa sigla, Conselho Regional dos Técnicos do Espírito Santo. Isso faz parte de um sistema que foi criado através da Lei 13.639, que é o sistema CFT-CRT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais do Brasil, e seus regionais, que no caso é o nosso Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo. Diga-se de passagem, a gente tem que esclarecer, todos nós estamos
abrigados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Por nós dividir responsabilidades, porque até então os técnicos não tinham uma responsabilidade própria, sempre era considerado auxiliar de engenheiro, nós, com muita luta, desde 68, quando foi criado a lei reconhecendo o técnico, que é a profissão técnica no Brasil, que é 5.524, se eu não me engano, de 68, já dizia nessa lei, Vitor, que deveria se criar o conselho. Mas, por uma questão de ainda ser poucos, não estar devidamente organizado, nós levamos agora quase 50 anos para criar esse conselho e dessa forma desmembramos do CREA. Exatamente. Perfeito. Então agora nós estamos prontos para regulamentar a profissão técnica através do seu conselho próprio. Isso quer dizer o seguinte: você citou uma questão aí, nosso conselho nasce com a nossa nova concepção. Não é chegar lá na sua empresa e te autuar, não. Primeiro fazer o trabalho educativo. Que está acontecendo aqui agora, inclusive, Isso. através desse podcast, né? Exatamente. Preventivo. A partir daí, levamos todo o conhecimento, qual os procedimentos. Se então não houver a reciprocidade, então aí teria que notificar e fazer as devidas atuações de acordo com a legislação em vigor. É isso mesmo, Marcelo? Rapaz, você também tem que falar. Hein? Que isso? Complementando o que o presidente falou, né, a função básica, né, do conselho é justamente essa, inclusive isso está na lei, que é orientar, disciplinar e fiscalizar, né, as atividades dos técnicos em prol dos técnicos e da sociedade, né, que é o objetivo principal do conselho. Perfeito. Então, assim, deixa eu só levantar uma bola aqui, importante, tá? Para você que não entendeu ainda. Basicamente, o Átila falou que a empresa dele foi autuada por falta, na época, né, da capacitação. E aí o Átila usou esse revés como uma motivação para ele subir a régua de qualidade do atendimento da empresa dele. E hoje ele se difere. Então, hoje existe uma barreira. Empresas que são capacitadas e podem podem prestar alguns serviços para você, condomínio, e empresas que não são capacitadas não podem prestar serviço para você em condomínio, mas que você contrata porque é o mais barato. E esse mais barato vai sair caro, tá? Quer complementar? Quero. Eu quero para o seguinte. Por favor. Quando você fala nisso, na verdade também não tem o contratante que contrata uma empresa que não está devidamente registrada e com responsabilidade técnica, ele também está deixando de ter a questão que é pior de tudo. Ele não tem responsabilidade nenhuma com o trabalho que ele está prestando. Juridicamente, ele está desamparado, Total, meu amigo. Total. Também? Total. Se lembrem disso. Ele está desamparado. Quando você contrata uma empresa devidamente registrada e com responsabilidade técnica, aquela pessoa está assumindo uma responsabilidade civil com o contratante. Qualquer coisa que venha ocorrer depois, o prejuízo ele tem que ser ressarcido. Resumindo, se tem um engenheiro, se tem um técnico que está fazendo aquela reforma, aquela manutenção, seja preventiva ou corretiva no seu condomínio, o responsável é o técnico ou o engenheiro. Se não existe a ART, o responsável é você, síndico. Forte abraço. Conta é sua. E às vezes, Walter... Civil e criminal. Na verdade, civil, criminal, ambiental e tudo que tem AU no final, o síndico é o responsável. E como o intuito do podcast Condomínios Brasil é combater a desinformação e trazer informação, muitas vezes o síndico contrata sem saber. Ele não sabe como fazer essa escolha do profissional. Nós vamos chegar nessa parte onde a gente já viu que o CRT teve a iniciativa de criar o manual do síndico, né? Ou seja, mais uma ferramenta. Então, a gente vê que o órgão não está atuando somente lá na orientação dos técnicos, mas está ajudando os contratantes também, saber como contratar. Tem uma guia ali certinho para te ajudar, né? Veja bem, o
Conselho Federal e o Conselho Regional, eles trabalham com planejamento e tem um plano nacional de fiscalização. Dentro desse plano nacional de fiscalização, ele estabelece algumas situações, algumas ações, né, que nós temos que fazer. E nós também temos nosso plano de ação estadual. E aí, os condomínios, eles fazem parte da nossa ação prioritária de ação. Onde a ideia não é fiscalizar o condomínio, é visitar o condomínio para que ele receba algumas informações que vão facilitar, né, a contratação do trabalho para ele. Nós vamos solicitar quem são os prestadores de serviço dele. Isso é importante para saber depois, para dar uma devolutiva para ele. Ó, esta empresa aqui não está regularizada ou está regularizada. Os seus profissionais estão registrados ou não estão registrados, né, para ele saber, né, das responsabilidades que ele tem. Perfeito, maravilha. Então a segunda pergunta quem vai mandar sou eu, e é pro nosso presidente. Eu vou direcionar aqui pro homem, que é o homem da caneta. Presidente, fala pra gente aí. Menos caneta. Fala pra gente aí. Hoje, como diz, hoje é tudo digital. O homem do gov.br. Tudo no gov. Presidente, facilita pra gente. Quais as atividades e profissões obrigatoriamente precisam estar regulamentadas junto ao CRT? Olha, é até difícil de fazer, porque a gama da formação técnica, ela é extensa. Ela passa de 100. Pode até resumir, assim, só pelas áreas. Mas hoje, tratando-se aqui do condomínio, vamos visualizar, né, mais na prática. Nós diríamos que o eletrotécnico, o mecânico, o técnico em refrigeração, meio ambiente, edificações, tá? Telecomunicações. Exatamente. Então, algumas dessas atividades que estão ali na cartilha. Sim, sim. E tem outras, né, que que abrange a área industrial, a área pública, enfim. Mas essas são essenciais aí no caso dos condomínios. Toda a profissão regulamentada, ela, por força de lei, tem que ter registro em conselho. E a profissão dos técnicos é uma profissão regulamentada, passível e obrigatório de registro profissional, em conselho próprio, né? Caso eu não sei, Vitor, eu acho que era isso mesmo. Eu foquei mais na área dos condomínios, porque tem outros que não vem o caso a gente se aprofundar aqui. Foi muito bem, muito bem. Bom? O Marcelo até citou sobre essa orientação para os síndicos, né, sobre as empresas e os profissionais que atendem o condomínio. Eu queria que você exemplificasse para quem está nos assistindo aqui sobre o registro do profissional e o registro da empresa. Como que isso funciona, até mesmo também para quem atua na área lá, que tem a sua equipe, para eles entenderem como adequar isso também. Bom, o profissional, ao ele, né, adquirir, né, a formação técnica e for trabalhar, né, como técnico, ele precisa, primeiramente, fazer o registro profissional dele. Como é que ele faz esse registro profissional? É muito simples. Ele vai entrar na página lá do CRT e vai seguir o passo a passo, tem lá registro profissional, ele vai seguir aquele passo a passo, vai juntar seu diploma e os outros documentos que são exigidos aí das autarquias do governo, coisa de 6, 7 documentos. Ele faz isso tudo digitalmente, não precisa comparecer lá à sede, né, do conselho, mas caso queira, né, tem lá um computador, tem um profissional que vai ajudá-lo lá a fazer isso. Muito simples e registro geralmente no máximo 2 dias para estar tudo prontinho, se tiver tudo certo. Bom, aí se ele for um empresário, a empresa quer fazer o registro, da mesma forma, ela vai entrar lá no site do CRT, vai clicar lá no registro de empresa, vai seguir lá o passo a passo, lá com a documentação que é necessária, tem as taxas, né, de praxe, que não são nada de dificuldade, que vai trazer... Simbólico, né, Marcelo? Para isso. O objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é regulamentar, né, a atividade.
em prol da sociedade e dos técnicos, né? Sim. Porque ele vai competir de igual para igual com profissionais também regulamentados. Sim. Então, tanto o registro do técnico quanto o registro de empresa é muito rápido e simples. Estando com toda a documentação correta, 2, 3 dias no máximo está feito. Perfeito, maravilha. Simples assim, né? A gente, inclusive, eu, Walter, né? Nós organizamos esse bloco desse podcast exatamente para que fique assim, prático, claro para quem está nos assistindo. Fizemos essa introdução rápida aqui. Para leigo mesmo, né, Para Átila? leigo mesmo, né? Trazendo essa orientação para os síndicos, administradores, prestadores de serviço que talvez estão pecando por não saber como... Com certeza estão. A gente até estava conversando esses dias. Se aconteceu comigo, por que né? não vai acontecer com os outros? Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento assim, não é querer que as pessoas estejam errados e só a gente esteja certo. Porque já diz o Mário Sérgio Cortella que o concorrente forte ele te deixa forte. Então se a gente auxilia aqui para que que o mercado esteja todo mundo andando certinho, isso é bom para todos. E quando a gente fala de instalações e manutenções elétricas, a gente está falando de vida, de segurança, Muito sério, né? total. Então não é simplesmente ligar um motor de um portão, ligar uma câmera. A gente sabe que isso pode colocar a vida de pessoas em risco. Não faz muito tempo que eu vim em um condomínio onde foi lançado o cabeamento da alimentação do portão eletrônico por dentro do perfil de alumínio, inclusive um cabo paralelo, e com o tempo esse cabo ressecou, e se você encostasse ali na fachada do condomínio, você poderia ser eletrocutado. E teve né? outro também, o fio de telefone também que usaram. Aquele o novo fio lá. de telefone e sistema de alarme de incêndio. Então, essa o Walter viu comigo aí nessas Isso aí andanças. só reforça a importância da manutenção que precisa ser E feito, né? me perdoe até complementar, porque você sabe infinitamente mais do que eu, mas além disso, irmão, a importância de você, síndico, você subsíndico, você conselheiro, entender que aquela empresa que não está capacitada está usando um fio de telefone para o seu sistema de alarme de incêndio. Você E o dorme que é que isso confiando, pode gerar? né? Só pra gente saber o que é que pode gerar isso. Primeiro que você pode ter um sistema que não funcione. Imagina você dorme confiando. Imagina você tem lá o seu carro, você tá ali pensando que você tá pagando o seu seguro e não tá. Daqui a pouco o seu carro foi roubado, aí você, vou recorrer ao seguro. Não existe. Só que quando a gente compara com carro, nós estamos falando somente de bens materiais. Agora imagina num condomínio que está você ou sua família residindo ali, venha ocorrer um sinistro, um incêndio, e você está confiando que o seu sistema de alarme de incêndio ali esteja funcionando, e ele não está funcionando porque alguém foi lá, lançou com um fio de telefone, anulou os dispositivos, depois que rebaixou o teto e ele assinou a RT também, que isso acontece de pessoas assinarem RT de coisas que também não estão em conformidade, né? não visualizou, e dali para frente você tem um habite de uma coisa que... Mas ainda assim, pelo menos o síndico nesse caso, tem um documento para comprovar quem foi o responsável técnico por aquilo. Agora, o pior é se ele nem tem esse documento. documento. Que eu ia falar, se não houver uma assinatura de responsável técnico válida, o síndico vai responsável provar. síndico. Mas devemos ressaltar, presta atenção, ocorre isso demais. Isso ocorre rotineiramente e passa despercebido. Porque às vezes na localidade que a gente mora, a comunidade conhece o eletricista, o mecânico, que tem uma prática relevante, que todos conhecem. Não, fulano já fez isso, já fez aquilo. Então, normalmente, se contrata o prático. E o prático, às vezes, comete esses deslizes. Isso aqui não vai dar problema, não, exatamente por ele não ter conhecimento do risco que aquilo pode ocorrer, desses fatos que você relatou. Sim. Às vezes, no primeiro momento, é tudo normal. Mas o que você falou? Desgastou. Na hora funciona, né? Na hora da exatamente. Então, o técnico, que tem responsabilidade, olha, também não quero dizer aqui que todos os técnicos, o técnico tem que ser ético e conhecer o trabalho dele e exercer com responsabilidade. Porque é por isso que é importante que, no caso, que nós técnicos temos um termo de responsabilidade técnica diferente, que a RT é um documento exclusivo dos engenheiros lá do CREA. Né? Então, esse termo, voltando lá atrás,
vai te tirar da responsabilidade do prejuízo. Passou a ser a responsabilidade do outro. E olha, você já viu aquela questão, todo mundo fala, mas todo mundo fala, olha, cuidado, a questão da tomada em excesso, né? A extensão que a gente usa, todos nós temos esse vício. Está lá, é 1, é 2, é 3. De vez em quando a gente vê aí o pessoal pulando do prédio que começou a se incendiar para salvar a vida, acaba pulando e coisa e tal. Então, são coisas que acontecem no dia a dia. Por que acontece isso? Né? Só para complementar nesse esclarecimento que o presidente está falando, em relação a ART e TRT. A ART, ela é emitida pelos... Fala isso olhando para a câmera que vai ser um corte legal. Gostei do assunto. A ART, ele é um documento emitido pelos profissionais que estão registrados no CREA. E o termo de responsabilidade técnica, TRT, são emitidos pelos profissionais técnicos registrados no Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo. Essa é a diferença. Várias ações que você realiza, né, que você toma de serviço nos condomínios, eles podem ser executados tanto por profissionais que estão registrados no CREA, quanto por profissionais que estão registrados no Conselho Regional dos Técnicos. Muito isso bem, é importante, muito bem a gente está colocando isso aqui. Boa. Eles são, independente em qual conselho, né, no caso, os técnicos, eles também podem assumir várias e várias responsabilidades dos serviços que são tomados pelos condomínios. Eu quero dizer o seguinte, você com esse esclarecimento garantiu o seu salário do mês. Deixa eu aproveitar que a gente está nesse assunto de irregularidade, deixa eu levantar uma bola. A última foi para o presidente, essa eu vou direcionar para o nosso querido gerente máximo aí, que já está com o salário garantido do mês. Meu amigo, falando para a câmera também, para o pessoal entender o quão importante é essa informação. O que é que caracteriza exatamente uma empresa irregular perante ao CRT? A empresa irregular é aquela empresa que está prestando um serviço técnico sem o devido registro em conselho e sem um técnico responsável habilitado e registrado junto ao conselho. E mais, com o termo de responsabilidade técnica emitido para aquele serviço que está sendo tomado pelo condomínio. Perfeito. Condomínio tomou o serviço, não tomou esse cuidado. Quais são os riscos para o contratante? Primeiro, de ter um serviço de qualidade duvidosa, né, para os condôminos, que é importante saber, né, os condôminos saber disso, porque é eles que pagam a conta. Eu sou subsíndico lá do meu prédio onde eu moro e eu exijo, né, justamente que todos os trabalhos que são executados dentro do condomínio, eles sejam executados por profissionais técnicos devidamente registrados. A empresa, quando ela não tem o registro e executa um trabalho, as responsabilidades vão todas em cima do síndico, porque foi ele que contratou aquela empresa sem o devido registro. Ele tinha que ter o cuidado, né, de solicitar dessa empresa a sua certidão de registro e quitação junto ao conselho, que ele está registrado, a certidão de registro e quitação do profissional que está executando o trabalho e o termo de responsabilidade técnica, que vincula aquele serviço ao profissional que está executando aquele trabalho. Perfeito, maravilha. Viu? Uma explicação dessa aí é gratuita, vocês têm sorte que é gratuito, porque a gente podia cobrar por isso aqui, viu? Né, E quando você vê quem domina falando, dá gosto de ouvir, né, Walter? E é bom que dá para leigo entender, né? No caso, eu, leigo, escutando, faz sentido para mim. Então, como é um linguajar, apesar de ser técnico, ele facilita pra gente que é leigo, então é bom mesmo de ouvir, como diz o Átila, né? Deixa eu puxar um assunto aqui sobre, em caso de incêndio, dano a pessoas, acidente elétrico, o síndico ou o condomínio pode ser responsabilizado criminalmente por isso, caso haja algum desses acontecimentos fortuitos? Ao acontecer um problema, né, dentro de um condomínio, né, primeira coisa que vai ser feita vai ser tomar ali as providências para sanar aquele problema que está acontecendo ali.
Posteriormente, as autoridades vão apurar as responsabilidades. E, com certeza, ao se deparar com um problema, né, e solicitar a documentação que eu falei há pouco, né, tanto a certidão de registro e quitação da empresa que prestou o serviço, como o termo de responsabilidade do técnico que executou o serviço. Se ele não tiver nada disso, de quem é a responsabilidade? Quem que está executando o serviço? O condomínio. Sim. O condomínio, ele não tem a habilitação para executar esse tipo de serviço, né? Quem executa esses serviços são as empresas e os profissionais contratados devidamente registrados. Eventualmente, o condomínio pode ter lá o seu técnico contratado no seu quadro. Ok, mas o técnico, ao executar aquele trabalho, ele tem que ter o registro, né, o termo de responsabilidade. É imprescindível, né, Marcelo? É imprescindível. É o documento que tira qualquer dúvida de responsabilidade. Perfeito. E ainda dentro desse nicho, a gente vê esse cuidado, né, que vocês tomam nessa orientação aí para os síndicos, para os condomínios. Como tem sido? Tem sido autuado, tem sido fiscalizado? O CRT vai com base em denúncias? Vocês têm algum caso de alguma empresa que estava executando esse serviço de forma irregular dentro de algum condomínio? Ou até mesmo o próprio condomínio? A gente viu um caso não faz muito tempo, né? Onde uma pessoa que atuava em momentos até como porteiro no condomínio foi fazer a manutenção lá numa bomba da caixa d'água, acabou morrendo eletrocutado, isso não faz muito tempo. Sim. Então, o que vocês têm para trazer, até para quem está nos assistindo entender um pouco mais? Não, eu não vou deixar o Marcelo falar não, porque eu até puxei a orelha dele. Aquele prédio que vocês estiveram ali nos visitando, presta atenção, estava havendo uma manutenção de elevadores, né? Nós estamos situados no edifício Palácio do Café, 6º andar. E eu verifiquei os trabalhadores, tudo, capacete, uniformizado, API, né? Tudo ok. E eu perguntei, cheguei lá no escritório, Marcelo, está havendo uma manutenção aqui no prédio onde a gente se localiza. Foi verificada a situação daquela empresa? Ah, não. Eu falei, não, você faz favor. Vai aqui na minha frente. Na minha casa. Faz favor. E aí eu vou passar para ele, relatar o que ocorreu. Olha como isso ocorre. Na verdade, essa empresa, ela é uma empresa que terceiriza os trabalhos, né? Então, aqueles profissionais que estavam lá trabalhando, eles não tinham a formação técnica, ter cursado a formação técnica. Eles eram profissionais de ofício. Então, eles eram só para esclarecer, você fala de ofício, você práticos. fala a língua... É o prático que a gente fala. São pessoas que têm muitos anos de trabalho naquela função ali, mas na verdade não têm a formação técnica. Sim. E aí a empresa foi contactada, foi orientada, houve uma pequena demora no atendimento, ela foi notificada e regularizou, né? No período de notificação, ela regularizou a situação. Ainda existe alguns profissionais, né, que atuam dessa forma. Quando a gente detecta, né, que tem profissionais de ofício, né, de práticos trabalhando, a gente orienta o que fazer. Nós não temos o objetivo de demitir ninguém, mas nós orientamos como é que ele vai regularizar a situação. Tem um remédio para isso. E aí a gente dá essa orientação. Por quê? Não pode continuar trabalhando sem o devido registro no conselho. Ou seja, evitou a multa, educou a empresa, deu oportunidade de ajustar. Ou seja, não é um conselho, como o presidente falou, que está ali para punir. Então, de fato, nesse storytelling aí, a gente viu que o conselho está lá, de fato, para educar e colocar, de fato, nos trilhos como tem que ser, não é isso? E eu atendi, né, a ordem do presidente, porque eu não sou bobo. Falar em multa. Quais são as penalidades previstas em lei de empresa que presta serviço técnico sem o devido
registro, sem o registro no CRT. Ela pode ser autuada por estar exercendo, né, uma atividade sem o registro, né? Tem lá Os valores. um valor que tem essa autuação. Ele pode também ser autuado por estar acobertando profissionais que estão trabalhando sem registro. Então tem uma série de autuações, né, que podem ocorrer com as empresas que queiram insistir, né, em não estar devidamente cumprindo a legislação, né, do Conselho. Isso é importante a gente estar dizendo para as pessoas saberem, né, que uma hora a conta pode chegar. E vai chegar. E vai chegar. Nós temos uma equipe hoje trabalhando, já fizemos vários mutirões em alguns municípios e atendemos também, né, quando há uma denúncia também no nosso canal de denúncia, a gente imediatamente vai lá. Qual é o canal de denúncia, Marcelo? Você entra lá no site, né, crtes.gov.br, vai ter um link lá, denúncias. Você pode fazer lá a sua denúncia, você pode fazer ela de maneira anônima, como pode se identificar. O importante é que você dê detalhes sobre o que está ocorrendo para que a gente possa estar fazendo a devida fiscalização. Porque se a denúncia ela não tiver alguns elementos básicos, né, a gente também não vai carregar recurso público para uma situação que a gente está vendo, que é, vamos dizer assim, briguinha de vizinho, essas coisas, né? Mas a gente procura, sim, dar resposta para todas as denúncias, até porque a gente sofre uma fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre esse assunto. E para o contratante? Vamos usar como exemplo o próprio síndico. Existe alguma sanção, penalidade, multa, caso ele contrate um prestador de serviço, uma empresa que não esteja devidamente regulamentada? Veja bem, a gente não fiscaliza o condomínio, a gente fiscaliza a execução do serviço. Então, se a gente chegar num condomínio, estiver ocorrendo um serviço, nós vamos procurar aquele profissional que está ali executando o serviço, vamos pedir para se identificar, vamos solicitar a documentação dele. Se for empregado de uma empresa, nós vamos solicitar a presença do responsável pela empresa, vamos entrar em contato com a empresa, vamos entender a situação que está acontecendo ali. E vamos também procurar o síndico ali, ou o subsíndico, ou o responsável ali pelo condomínio, onde a gente vai estar dando essa orientação para ele ali. Olha, nós estamos aqui para poder fazer a fiscalização, né, em cima dos profissionais e a empresa que está prestando esse serviço. Ele pode, vamos supor, em um determinado momento, se ele dificultar, né, a nossa fiscalização, nós podemos sim encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa também estar nos auxiliando, né, pela dificuldade, por ele estar tentando acobertar alguma situação ali. Mas a fiscalização ela é em cima do profissional e do técnico que está usando ali, exercendo ali aquela atividade. Já que o senhor falou em Ministério Público, tem até uma bola que eu vou levantar sobre o Ministério Público, vou logo puxar para agora, né, Átila? Ministério Público, órgãos de defesa civil, etc., são notificados também ou não? É isento? Não. É blindado? Todos os órgãos que tomarem serviços técnicos podem ser fiscalizados, inclusive o Ministério Público. Lá no Ministério Público tem, né, no prédio do Ministério Público, tem lá o ar-condicionado, tem o serviço de elevador, tem iluminação, né, tem os equipamentos de informática, todos eles são passíveis de fiscalizar, né, quem está executando aquele trabalho. E a gente sempre chega, né, com a maneira de abordagem, de chegar, se identificar, procurar o responsável, se apresentar, e aí a gente faz uma solicitação da documentação, né, ali do que está sendo executado ali. Quem é o responsável técnico? A gente faz isso tudo através de um documento chamado ação preventiva. O que é essa ação preventiva? É onde a gente dá essa primeira orientação das necessidades, né, que precisam ter, esclarece qual é o papel do conselho, né, e aí solicita dele
a documentação. Quem são as empresas que prestam serviço? E isso a gente faz tanto em prédio público, como em hospitais, como em clínicas, que também a gente não prestam serviços técnicos, mas tomam serviços técnicos. Okay? Walter, é importante saber que o conselho é para regulamentar a profissão técnica. Boa. Nunca ir para autuar o contratante, ou o condomínio, ou a empresa. Não é esse o objetivo. Nós estamos preocupados que o profissional técnico apresente serviço de qualidade e de responsabilidade. Esse é o objetivo principal do conselho. E acredito em todos os outros conselhos. A pessoa que contrata, é por isso que a gente fala sempre, proteção da sociedade. Sociedade a gente quer que seja protegida quando alguém presta um serviço para ele. E que esteja totalmente regulamentado. Esse é o objetivo principal. De tudo isso que a gente vai conversar aqui, é exatamente o Condomínio Brasil faz isso com expertise para orientar, informar você da responsabilidade que você tem com os serviços que você contrata. Por que você vai correr risco? Vamos contratar quem está devidamente regulamentado. Até porque antes de sermos técnicos, né, nós também somos sociedade. Sim. E temos, tomamos vários serviços, né, fora da nossa especialidade. Eu preciso de um eletrotécnico, eu preciso de um técnico de edificações, né? Então, antes de ser, né, técnico numa formação, eu também preciso dos outros serviços. E é aí que precisa de ter o profissional devidamente regulamentado. Numa ocasião, como a gente já até comentou aqui, e a gente está vendo o trabalho que o Conselho está fazendo, participando de diversas feiras, eventos que diversos aí, feira de condomínio, feira daquilo, feira... Onde tem técnico, a gente está vendo que o Conselho está lá. Vamos botar no Tem Condo Expert podcast, também, tá né? aqui, tá, o Conselho tá. E aí, mesmo com tudo isso, tem lá uma determinada empresa negligenciando. Como que funciona esse processo, autuação, multa, se for o caso, para quem, além de tudo, negligenciou? Eu queria dizer o seguinte, nós não queremos que aconteça isso. E não vai acontecer, nós temos certeza, porque a gente não quer permitir que isso aconteça. Em última instância, a gente vai pedir ajuda ao Ministério, à Defensoria, ou quem seja, para que chame esta empresa e fala, atenda o que o Conselho está solicitando. Porque não faz sentido a gente autuar, a gente não quer sobreviver de autuação de multa. Nós não precisamos disso. E nem devemos chegar a esse ponto, porque senão a gente cai no discreto. O Conselho ou o órgão que é multador, ele não tem muito crédito. Ele multou e daí? Resolveu o problema? Multa não resolve o problema de ninguém, gente. O que resolve é a gente estar devidamente regulamentado, registrado, dentro do processo. Você veja bem, porque além de ser técnico, você não vai pensar que o cara faz só o que ele aprendeu na escola, não. Nós temos uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que quando ele vai executar, ele também tem que ter esse conhecimento da ABNT. Então, nós temos todas as ferramentas para proteção de todo mundo. Então, só te respondendo, até para dizer, nós não vamos multar ninguém. Nós vamos trabalhar no sentido de que chega no objetivo da proteção do cidadão e cobrar a responsabilidade do profissional que está exercendo o trabalho. Maravilha. Geralmente a gente notifica, em último caso, a gente faz a notificação e se for, né, necessário, vai chegar o momento do auto. Mas o objetivo é resolver o problema. Como o presidente falou, o objetivo é que se sane aquela irregularidade que está acontecendo ali. Por quê? Porque quem vai pagar a conta é a sociedade. Então não adianta eu multar ele e continuar o problema. Porque se isso acontecer,
ele vai ser chamado junto às autoridades. Como é que é? Se mutar, eu pago, né? Não É tem. isso. Infelizmente. Isso acontece nos condomínios também, né, Walter? Acontece. Manda a multa que eu pago. Pois é. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte. Então, se a empresa ela não está devidamente habilitada, ela, com certeza, na minha visão, e eu quero que vocês confirmem ou deem a negativa, presidente, uma empresa não habilitada, ela também não pode participar de licitações ou ter Lógico. contratos públicos ou até ter um contrato público que venceu, porém, depois de verificado que não há capacitação necessária, ele pode também perder esse contrato público, ou não? Bom, veja bem, para ele participar de licitação, todos os editais, vamos dizer assim, quase que 100% isso já está resolvido. É necessário que tenha a empresa que vai prestar aquele serviço, ela tem que ter o registro em conselho. Geralmente eles pedem um atestado de capacidade técnica e em muitos casos até a CAT, que é a certidão de acervo técnico do profissional que vai executar aquele trabalho. Sem esses documentos, ele Tá não fora. comprova. Ele ter a formação, mas ele precisa comprovar a expertise para executar aquele trabalho. Isso é praticamente em 100% dos editais. Bacana, legal. Vindo agora para o próximo bloco do nosso podcast, que está fluindo muito bem. Tá legal. E a gente vê que Vocês um estão assunto... gostando? Tá bom demais, isso aqui é uma eu aula. espero também que vocês estejam gostando. Tá? Se você tá gostando, curta, se Isso que eu ia inscreva, falar. segue o CRTES no Instagram, segue o podcast Condomínios Brasil no Instagram, segue o Atila Frois no Instagram e segue o Walter Costa Condomínios no Instagram também, que tem muito mais, tá? Muito bom. E tá dinâmico, né? A gente, Ótima pergunta, presidente. quando a gente trata com... E já pegou o gancho, né? Já. Pegou o gancho, que a gente trata aqui com especialistas e que fala com toda essa vontade, que fala com toda essa expertise. E a Estamos clareza falando- também, que é bom, né, que tá Átila? tendo aqui, Bom demais. né? Sobre as fiscalizações, né? Como que o CRT atua nas fiscalizações das empresas irregulares? Há operação de campo, parceria com outros órgãos? Olha só, esse assunto a gente vai tentar abordar aqui para que vocês entendam aí o que a gente anda fazendo. Nós temos um problema muito sério para nós hoje. É sério pelo seguinte: as legislações existentes, ela não considera a existência do Conselho dos Técnicos, porque foi feita as legislações lá que não ainda reconheceram. Então eu particularmente, tenho feito um trabalho de representante do CRT junto às câmaras municipais, junto às várias instituições que necessitam, prefeitura, estado, que necessitam de atualizar essas legislações, ou porventura decreto existente. Porque quando eles falam lá no contrato, lá nos editais, eles colocam lá, está lá colocada a exigência da ART, que é um documento exclusivo do CREA. Então, isso cerceia o direito do técnico concorrer às licitações. né? Isso tem trago. Então, nós estamos fazendo esse trabalho junto às prefeituras. Recentemente estão até homenageando os técnicos para aproximar junto aos vereadores que prestam essas homenagens, para que entenda que a atualização é necessária. E não é só nós, não. O CAL que foi criado agora, Os arquitetos? antes de nós, dos arquitetos, também tem essa dificuldade. Você chega lá, só tem a ART. Quer dizer, isso quer dizer que é ruim, que quer dizer que só o engenheiro pode fazer. E, na verdade, não é essa a verdade. Então, nós precisamos, as autoridades que estão nos ouvindo, que melhore essa condição. Isso não quer dizer que ninguém é mais capaz do que o outro. Isso se chama compartilhar responsabilidade. Porque, na verdade, quem é graduado ordena e planeja. Mas quem executa?
Quem executa são os técnicos profissionais do Brasil, do Espírito Santo, do Estado que seja. Quem executa somos nós. Então é preciso, hoje, com a criação do nosso conselho, compartilhar a responsabilidade. Não é dizer só eu posso e fulano não pode. Isso é muito negativo para toda a sociedade brasileira. Porque nós executamos com a maior responsabilidade possível. E queremos aqui, graças ao convite do Condomínio Brasil, queremos dizer o seguinte, atualize a legislação em favor, aí eu incluo até os arquitetos e os técnicos, para que conste lá, se quer colocar a responsabilidade técnica, coloca lá ART, RRT e TRT, que aí contempla todas as categorias que mexem na área da engenharia. Complementando isso que o presidente está falando, gente, para vocês entenderem, o que acontece? A legislação dizia lá atrás que as atividades elas tinham que ter a ART. Só que tanto os profissionais técnicos quanto os arquitetos estavam todos dentro do CREA. ART. Aí o que aconteceu? Em 2014, salvo engano, os arquitetos separaram. Quando foi em 2018, teve a lei do conselho. Aí o que acontece? Você vê lá na convenção do condomínio, está dizendo lá que tem que ter uma ART. Mas por quê? Porque época que foi... Aquele condomínio ele foi criado, só existia realmente o CREA, né? Se foi antes de 2014. A partir de 2014, os arquitetos separaram e a partir de 2018, os técnicos separaram. Não quer dizer que nenhum nem o outro não pode deixar de estar executando o trabalho. Vocês entenderam? Uhum. Então, quer dizer, na verdade, o que precisa ser feito é uma atualização nessas convenções para que você possa ampliar, né, a disputa, né, do preço ali do trabalho que você está querendo tomar, quanto também a qualidade do serviço que você está querendo tomar, né? Quanto maior o número de profissionais habilitados para exercer aquela atividade, maior vai ser a concorrência, inclusive para você, síndico, e para você, condômino. Muito bem, Marcelo. Rapaz, estou quase garantindo o salário. 13º. Vai ganhar até 16º, Marcelo, meu amigo. E sobre denúncias, gente, que a gente já até tocou nessa seara, quem que vai denunciar para o CRT? São os profissionais? São os contratantes? Ou o público também, de alguma maneira, pode ajudar com essas denúncias? Toda a sociedade pode acessar lá o canal, lá no site do Conselho, tem lá a aba Denúncias, e ele pode fazer essa denúncia, esclarecendo o que está ali, que ele está constatando. Ele pode estar passando na rua e ver uma criança subindo num poste, mexendo numa rede elétrica. Ele pode denunciar imediatamente. Por quê? Porque ali está acontecendo uma ilicitude, né? Qualquer um de nós que a gente presenciar uma situação que a gente tem dúvida, vá lá no canal, faça a denúncia que nós vamos apurar. O que a gente precisa é que tenha os detalhes mínimos, local, horário que aconteceu. Se tiver fotografia, você pode anexar a fotografia daquilo que está acontecendo, que nós vamos lá fazer sim a fiscalização. Isso em todos os municípios do estado. Legal. Às vezes, o que está mais perto aqui da gente, nós temos uma agilidade maior, né? Mas nós vamos, como já fomos, no município de Ponto Belo, para atender uma denúncia. Quer dizer, os recursos são utilizados na defesa da sociedade, estando ela aqui ou estando ela no interior do estado. Perfeito. Maravilha. Às vezes o cliente, a gente está falando do morador do condomínio, ele quer fazer uma denúncia, ele vê ali um prestador de serviço fazendo um trabalho, tá ali com o uniforme da empresa, e às vezes ele quer checar se aquela empresa é registrada no conselho. Existem canais e uma forma do contratante ali, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, deixa eu ver se essa empresa tem um registro aqui nesse órgão. Como que isso pode acontecer? Lá na página do CRT, como eu falei, assim, ela é muito interativa, gente. Ela é muito fácil de trabalhar. Lá também tem um link, né? Que você vai passar lá em cima, lá chamado Serviços Online. Ao você passar com esse link lá por cima, vai ter lá profissionais e empresas.
Ali você pode digitar o número da empresa, se tiver o CNPJ é mais rápido ainda. Mas você pode digitar o número da empresa para você ver se ela está registrada ali. Se você passou, não está registrada, opa, acendeu a luzinha, se não apareceu o nome dela. Aí você pode ir ou pelo telefone 3100-2019, entrar em contato com a gente, ou você pode ir lá no canal de denúncia e fazer a denúncia para que a gente E o possa... WhatsApp nós não temos não, Marcelo? Tem também os telefones lá no WhatsApp Marcelo. lá. Olha, É porque depois já do... vou repensar no salário. Aí, ó. O 17º. É porque a gente, os telefones, né, de WhatsApp, você pode consultar lá os números, que a gente acostumou tanto com, Tem aqui, Paulo? com os BINA, né, que a gente tem lá. Mas você tem aqui, ó, 27 99698 9329. Esse telefone você só faz coisas pelo WhatsApp. E tem também o telefone lá da fiscalização, que é o 99933 7517. Todos esses números você pode fazer contato com a gente, que nós vamos ouvi-lo ali imediatamente. Não é porque está aqui na presença do presidente, não, mas vou dizer para vocês. Eu não saio do CRT sem dar resposta a todas as notificações que eu recebo no WhatsApp. Pode ser que está dando 5 horas da tarde, que termina o nosso expediente. Se eu ver, eu tento responder ali naquele momento. Legal, sabe por que, pronta resposta. que eu fiz questão de citar isso? Porque a gente sabe que, apesar da inovação e tudo, nem toda a população tem acesso Sim. às atuais tecnologias. Então, muita gente ainda gosta de falar Pelo telefone convencional. Então, quer dizer, é de suma importância, quiser usar o WhatsApp, ouvir a conversa do colaborador que está lá do outro lado, não tenha restrição não, faça isso, tá? Maravilha. Percebeu? Faça isso. Só dando mais um esclarecimento, que eu acho que é importante a gente falar sobre esse livrinho aqui, ó. Esse aqui é o Código de Ética e Conduta, né, de que disciplina o técnico industrial. Então, quer dizer, o técnico, ele tem que se submeter a isso aqui também. Olha só como é que a responsabilidade do profissional. Então, se ele comete algum deslize, ele vai ser enquadrado aqui também no Código de Ética e vai ter que responder perante os seus colegas lá de trabalho lá. Isso é importante para quê? Para mostrar a seriedade que é tratado, né, os serviços que envolve, principalmente a sociedade, né, a vida daquelas pessoas que tomam aquele serviço profissional. E acaba valorizando o próprio Com profissional, certeza, a própria classe com no certeza, geral, né, com Marcelo e certeza. presidente? Isso aí. E me diz uma coisa, gente, aqui, esse podcast, a gente pauta muito a questão que a manutenção preventiva, ela é 1.500.000 vezes mais importante, mais imprescindível, eu diria até, do que a corretiva. A gente motiva muito o gestor, o síndico, o conselheiro que nos assiste a fugir da manutenção corretiva. E aí vem a seguinte situação. O CRT, ele também realiza ações educativas de maneira preventiva nos condomínios, nas empresas, nas indústrias. Como que vocês fazem esse movimento se existir? Eu vou dar uma abertura, um esclarecimento, e depois o Marcelo, como sempre, eu jogo para ele esclarecer melhor, que ele vive a situação no dia a dia. A gente faz um papel mais institucional e tomando pé do que está sendo, os planejamentos, tudo. Nós temos no CRT, nós fazemos palestras, principalmente para os alunos que estão se formando. Então, hoje nós estamos completando aí mais de 30 palestras no ano, nos IFES, nas escolas estaduais que oferecem cursos profissionais, Senai, de preferência as escolas públicas, né? Porque que a gente torce e incentiva que aquele jovem que está ali se formando possa ter um retorno mais rápido no mercado de trabalho. E eu acho que o curso técnico possibilita isso, possibilita você ter um emprego mais rápido,
bem remunerado. Se depois você vê que seu dom é de fato para aquele curso que você vai se graduar, isso é uma questão natural. O que a gente não aconselha é que você vá para a graduação direto, levar mais 5 anos talvez, e depois você vê que você não tem espaço no mercado de trabalho. E quando você é técnico, você começa a refletir isso aí sendo remunerado. Então, nós fazemos esse trabalho nas escolas, apresentando o conselho e estimulando que ele execute aquele curso que ele está se formando. Então, te respondendo, é isso. Nas empresas, nós vamos lá falar para o profissional exatamente isso que a gente está falando. O trabalhador, o técnico, olha, você tem um código de ética, você tem que ter responsabilidade sobre o seu trabalho que você apresenta para os contratantes, seja ela empresa, seja ela pessoa física. Então, isso é de muita importância. Essa é a forma que a gente vê de formar. E eu não sei se vai dar tempo para mim fazer isso, porque é muita coisa, mas acho que a gente tem que ir também no ensino fundamental, que é chegar na 9ª série, estimular Sim. o aluno fazer o curso técnico. Entendeu? Porque ele fazendo o curso técnico, principalmente das famílias vulneráveis, ele vai ter essa condição de se incluir na sociedade da melhor forma possível. Sim, total. Você está entendendo? A gente- E atendendo o mercado de trabalho. Porque a mão de obra técnica, ela todo dia está sempre precisando. Você não vê aí o pessoal falando, não tenho mão de obra capacitada. Agora eu volto a dizer, é que eu já falei em outros podcasts. Meu amigo empresário, é preciso também valorizar. Não adianta você ter uma mão de obra qualificada e querer pagar salário mínimo. Mas tem que ter um diferencial na remuneração da mão de obra qualificada. Isso possibilita todo mundo crescer. Quanto melhor a remuneração, Questão- proporcionalmente vai melhorar a qualidade da ponta do serviço, né? Lógico, e economicamente, o cara vai se vestir melhor, vai comprar Equipamentos melhores, né? Lógico, com certeza. Então, eu não sei se eu respondi. Sim, perfeitamente, presidente. Essas palestras que o presidente falou, a gente justamente já mostra para os futuros profissionais, né, a importância deles estarem registrados no conselho, né? Que antes de ser um dever legal, é um direito dele estar registrado lá no conselho para mostrar que ele tem a competência para executar aquele trabalho. Tem um Perfeito. detalhe, só para te interromper, Marcelo, que eu acho que você já até falou muito, eu também agora estou sentindo empolgado. Aqui. Assim que é bom. Mas você sabe o que ocorre dentro disso? O que essas palestras levam? Talvez o Marcelo iria falar, e eu me sinto bem falando isso. Que nós para facilitar a vida do egresso que está saindo da escola, o primeiro ano de registro do profissional, ele só vai pagar 10% da anuidade. Isso é uma forma de estimular. Porque você entende que o camarada não tem dinheiro, ele está saindo da escola. 34,89. Boa. Você está entendendo? Segundo ano, ele só vai pagar 50%. Estimular o cara saiu da escola, estava dependendo da mixaria do papai. Então, quer dizer, você tem que dar essa condição também. Boa. A partir daí ele está empregado, aí ele já vai passar a pagar a unidade cheia. Eu queria lembrar disso aí, porque é de suma importância a gente esclarecer. São essas ações que a gente faz para o profissional, respondendo a sua pergunta, Sim. lá dentro da empresa, onde ele estiver. Perfeito. Em relação às empresas, como eu falei anteriormente, né, a fiscalização em condomínios, ela faz parte do nosso Plano Nacional de Fiscalização. E aí a gente vai lá não fiscalizar o condomínio, né? Nós vamos lá justamente para orientar, como eu disse antes, né, os síndicos Educar, e o subsíndico, para mostrar para ele que aqueles serviços que estão ali listados ali para ele fazer as manutenções,
né, eles têm que ter o profissional e a empresa devidamente registrada, né, para tirar dele a responsabilidade, né, se houver algum problema. Isso é importante para os senhores síndicos. Perfeito, maravilha. Sobre as ações, né, educativas, eu acho que é um bom momento para falar um pouco aí e frisar que a gente falou superficialmente, né? Mas a gente frisar também sobre a ação educativa em cima em relação ao manual do síndico, que é mais um trabalho aí que é feito pelo CRT. Veja bem, nós, além desse material que a gente produz, então a gente até já deixou um pouco, pode deixar mais com vocês. Então, Os síndicos, só para te interromper, a gente trouxe alguns, o Walter promoveu aqui o Café Condomínio, então veio para cá vários síndicos, advogados do setor condominial. Tinham 112 condomínios aqui naquele dia. Várias autoridades do mercado Que pena condominial. que nós não podemos estar aqui, hein? Vai estar no próximo. No próximo dia 28 do 11. Vai estar no 28 próximo. do 11. E aí essas cartilhas estavam aqui, eles adoraram. Sim. Nossa, que interessante. E cada um saiu levando uma. Então, pode mandar mais pra cá, porque a gente, de fato... Já veio, já veio. Esse aqui é um ambiente que respira condomínio, né, Walter? Total. Então, vai ter agora, já tem data, o próximo Café 28 Condomínio. do 11. 28 Então, do 11. já estejam convidados para isso aqui. Eu acho que é muito importante a presença Sim, de vocês aqui, sim. podendo estar nessa agenda, para trazer uma fala também para os síndicos que estarão presentes Isso aí. aqui no Café Condomínio, né? Isso aí. E é mais um trabalho de conscientização. Agora nós vamos entrar no aspecto do condomínio mesmo, porque isso está dentro do nosso planejamento, porque a coisa é muito grande. A gente pensa que começa e quando você vê a extensão do trabalho que a gente tem que fazer, né, nós estamos ampliando o nosso concurso público, porque a gente tem uma obrigação legal de fazer concursos. Nós não termos só o tal do comissionado, né, que é a vontade do presidente ou do diretor, acaba isso não sendo muito positivo. Então, os órgãos de controle, eu concordo plenamente, tem que ter um percentual de concursado e um pessoal comissionado. Então, nós já estamos preparando. Agora, não se tratando de condomínio, nós estamos preparando um grande planejamento para a nossa equipe de fiscalização, está aí o gerente, nós estamos debatendo, fazer só condomínio. Não sei se vai ser 30 dias, 60 dias, 90 dias, mas esse trabalho exatamente de chegar nos condôminos, nas administradoras de condomínio, olha, nós estamos aqui exatamente para conversar com vocês sobre esse papel aqui, da necessidade de estar se adequando, de que os prestadores de serviço não chamam prestador de serviço que não vai apresentar como TRT. o Termo de TRT, não. responsabilidade. Aquela capacidade técnica. O atestado. Exige isso, porque é muito simples. Eu chegar, eu sei fazer, sabe? Prova pra mim que você sabe fazer. Não é assim? Uhum. Você tem que atestar. Hoje acabou aquele negócio do filho do bigode, eu falo e acredito. verdade. Não é isso? Você tem que dizer, olha aqui, ó, tá aqui meu papel, ó. Sim. Não é tão bacana assim, ó. Olha, eu fiz serviço e tal. Por falar nisso, presidente e Marcelo, quais são os documentos que o síndico tem que exigir para a empresa na hora de contratar um técnico? Isso, muito Fala, legal Marcelo. isso. Muito legal isso. Ele tem que exigir a certidão de registro e quitação da empresa, a certidão de registro e quitação do profissional, né, que vai executar o trabalho, e em ele contratando essa empresa, esse profissional, o termo de responsabilidade técnica, onde vai estar ali descrito, né, o endereço da obra, vai estar o nome do tomador do serviço, vai estar o valor que está sendo cobrado pelo serviço, a data de início, a data do final do serviço e todos os serviços que ele estará executando ali, de forma clara e objetiva, para depois não dizer, mas isso aqui não estava no serviço. Tá sim, está escrito ali. Então, muito isso boa. é muito importante se exigir disso. Mais ou menos, basicamente é isso que eu gostaria de estar falando para você, síndico. Não deixe de fazer isso, porque você tira toda a sua responsabilidade
e coloca em cima daquele profissional que está executando o serviço ali, para evitar o que o Átila falou aqui, né, de usar o fio inadequado. Gente, olha o perigo que isso pode trazer. O equipamento errado, ou o material de qualidade duvidosa, né? Isso é importantíssimo você estar, né, exigindo. O profissional prático, muitas vezes ele quer fazer o serviço. Ele vai lá e faz o serviço. Botou para funcionar? Tchau. Botou para funcionar. E depois, se der o problema? Uhum. Aí te vira, dá teus pulos. 3 horas da manhã, para de funcionar os elevadores lá. E aí? E aí que esse cara não vai nem atender o telefone. Ou vai que pega fogo, vai que provoca um incêndio. Ah, eu vou contar uma história pra vocês. Essa história foi o seguinte, a gente atendia um condomínio há muito tempo, e esse condomínio a gente cuidava da manutenção do alarme de incêndio, do sistema de iluminação de emergência. E lá tinha a central, naquela época era uma central que tinha as baterias, não eram os blocos. Hoje você tem um bloquinho que você coloca lá, autônomo, bota lá, ele tem a bateria dentro dele. Nesse não, tinha uma central de bateria. Com a carga toda calculada. Em determinado momento, era um condomínio antigo, o bombeiro foi lá e falou assim, olha, eu gostaria que botasse aqui uma lâmpada na frente de cada elevador. Teve reforma, as built, atualizou e tal, tá bom. Aí eu fui lá e olhei e vi que teria que botar uma nova central, porque a que estava lá, ela já não aceitava mais colocar mais, né, uma lâmpada por andar. Fiz o orçamento e a gente vai no condomínio todo mês fazer a manutenção preventiva, aí desliga o disjuntor, o sistema acende. Na hora que eu cheguei lá no condomínio, que eu desliguei o disjuntor, só escuta assim, puf, queimou o fusível do módulo. Quando eu cheguei na outra, que eu testei de novo, já escutei. Falei, opa, peraí, sou eu que faço a manutenção aqui, puxa? Abri a central. Aí já não tinha mais um fusível. Tinha um fio emendando no lugar do fusível. Como? Sou eu que faço a manutenção? Quem que fez isso aqui? E eu tinha feito orçamento de ampliação. Cheguei pro profissional nosso, falei assim, na época o Anderson, nessa época a gente ainda estava no CREA. Anderson, cara, pega esse prédio de cima e embaixo, arranca tudo e faz tudo de novo. Porque esse sistema a gente já tinha feito. Graças a Deus, quando o Anderson chegou no último andar, porque ia começar a soltar os fios do último andar, para começar a puxar. Na hora que ele puxou, veio um troço agarrado. Veio um cabo FE, aquele cabo do fio de telefone que vai no poste, aquele mais grosso. Veio um cabo FE, aquele cabo de ferro, inclusive, né? Ele é cobreado, agarrado no circuito da iluminação de emergência. Aí ele seguiu o fio. Gambiarra grande. Aí tinha na frente de cada elevador uma lâmpada de farol de caminhão halógena. O que acontece? Todo o circuito da iluminação de emergência do prédio era um circuito com lâmpadas de LED, com consumo de 0,03 mA. É muito baixinho o consumo para dar o fluxo luminoso ideal. Agora imagina uma lâmpada halógena de caminhão com uma resistência, porque na cabeça do eletricista, que aí manda o orçamento para o condomínio, ficou caro, né? Tem que botar uma nova central, todo um cabimento. Na cabeça do eletricista que eles chamaram lá, o que o cara viu? Ah, é 24 volts. Então, como a lâmpada do caminhão é 24 volts, aí, veja só, e aí na central lá... Podia ter pegado fogo em tudo. Podia ter pego fogo no condomínio, cara, derretido aqueles fios. Olha o tamanho do problema dessa negligência por chamar um eletricista ali, o cara que... Barato que sai mas caro, né? que não tem o entendimento daquilo ali, né? Então, Não falando... tem a profundidade, né, do serviço que ele está fazendo ali. Botou para funcionar, resolveu o problema. E aí, naquele caso, a gente nem botou, porque quando a gente foi testar o troço, Caiu tudo, né? apagou e já torrou, né? Mas acho que foi compatível com o preço que pagaram. A qualidade do E aí, nesse do caso, serviço. eu pedi o cancelamento desse contrato, porque aí já vem uma outra situação. Fica a desconfiança. Porque quando a gente adequou o sistema, nós emitimos, naquela época a gente estava no CREA, foi emitida a anotação de responsabilidade técnica nossa e da minha empresa.
Então tem ali, o síndico está com um documento de que existe um responsável. E ele, por trás, ele chama alguém para fazer uma ampliação, mas a última anotação é minha, né? Então, é um perfil de cliente que, peraí, eu não quero porque daqui a pouco essa pessoa pode me usar para depois fazer Com outras. certeza. Então, fica um alerta aí, Com certeza. fica um alerta, né, para quem atua na área. Mas, ainda assim, o profissional trabalhou corretamente, emitiu o TRT e ocorreu, ainda assim, sei lá, ocorreu um sinistro, talvez qualquer outra coisa. Como isso protege o síndico, esse documento? Nós falamos um pouco sobre isso, mas acho que é importante a gente frisar. Ratificar, né? Ocorrendo o problema, que isso pode acontecer, né, um caso fortuito desse, o síndico vai estar acobertado, né, por ter contratado um profissional registrado e com o termo de responsabilidade técnica, né, se ele também foi utilizado, né, isso tudo vai ser verificado pelas autoridades. Vai ser, se os materiais são de boa qualidade, atende às especificações para aquele serviço que está sendo executado. Perfeito. Em se tomando, né, todas essas precauções, está muito minimizado a responsabilidade do síndico e dos condôminos, com certeza. Eu chego a dizer que é próximo de zero, né? Que ele, se ele tomou todas as providências e contratou, né, a empresa e o profissional para poder fazer aquilo ali, a responsabilidade é daquela pessoa, né? Se ele tomou todas as providências, né, que teria que ser tomado. Perfeito. É bom que se esclareça até alguns fatos e a gente vê acontecer, caso de incêndio, caso de desmoronamento, né? Aí entra um campo que é o campo das perícias, né? Campo das perícias. Boa. Das autoridades que vai elaborar um laudo dizendo, olha, isso ocorreu por isso, para também o técnico não ser responsabilidade por qualquer coisa. Olha, veja bem, você acaba de relatar um fato ali. Qual a responsabilidade que você teria nisso, se ocorre algum fato? Isso as autoridades iriam verificar e que iria constatar ali, né? Que alguém mexeu. Que não foi imperícia sua. Então, aí a gente tem que, aí cabe a nós também falar que o profissional que trabalha com ética, você fez um relato interessante, tem que estar acompanhando, opa, esse contratante pode agir com alguma desonestidade em cima do meu trabalho, trepando em cima do meu trabalho outro profissional que não está habilitado. Então, se ocorrer algum sinistro, quem vai responder são as autoridades competentes, seja de bombeiro, seja de polícia civil, através das perícias, né? Então a gente também tem que ir aqui, senão daqui a pouco a gente cai e fala, nossa senhora, tudo eu que sou responsável? Nem tudo. Tem os casos e os casos, né? Porque existe isso. A gente sabe que a fraude existe e está em ascensão no nosso país. Infelizmente, a gente tem que relatar isso aqui. A gente assusta, eu ainda agora há pouco, eu estou assim, insatisfeito demais com os jornais televisivos que a gente vê. A gente só vê falar em fraude, em crimes, você não vê nada assim que anima, positivo, que educa, nada. Então a gente quer... Todo mundo querendo dar um jeitinho, né? Então a gente quer oportunizadamente, se vem acontecer também, respondendo, pode ocorrer isso. Você fez um relato aí que pode ocorrer. E aí ninguém tem responsabilidade. Sim. A responsabilidade, de fato, a polícia vai ver quem que fez isso aí. Quem que fez aquilo ali, né? Em relação aos condomínios, é bom sempre esclarecer que o Corpo de Bombeiros, ele exige, né, a responsabilidade técnica para a execução dos serviços que são executados lá, né? Isso é importante. Um exemplo nos condomínios, né, no caso da iluminação de emergência, se a iluminação de emergência com blocos ligados à rede elétrica requer que essa manutenção seja mensal, tem os períodos, né? Isso. Agora, se ele é um bloco de iluminação de emergência ligado por um gerador, aí essa manutenção já deve ser semanal. No caso de um alarme de incêndio, que essa manutenção
é a cada 90 dias, no qual 25% do sistema é testado, 100% dentro de um ano, que às vezes a pessoa acha que está com alvará lá na parede, mas está escrito no rodapé do alvará que a manutenção 25%. deve seguir. Se ele tiver um sistema de pressurização de escada, essa manutenção tem que ser semanalmente. É detalhe até que na própria NT10 de 2010 do Corpo de Bombeiro Militar, ela fala assim, ó, essas manutenções são de responsabilidade do responsável pela edificação, como, por exemplo, o síndico, né? Olha, Eles têm um caderno lá de responsabilidades de manutenções mensais, semanais e anuais que tem que ser feito. olha a gama que você, aonde o caminho que vocês começam a comentar umas coisas e aí a gente é obrigado a relatar um fato recente que está acontecendo no Perfeito. Espírito Santo. Olha só. Fala pra câmera Que- lá, porque vai tá. ser um corte legal, presidente. Olha o que está ocorrendo no Hospital Santa Rita. Surgiu um problema de saúde nos próprios funcionários que ali estavam, segundo falam, né, no prédio lá da oncologia. Estão buscando qual é. Ultimamente eu ouvi que está se descobrindo que a origem de todo aquele problema é um fungo. Aí falei, fungo? E ainda diz as reportagens concluem o seguinte, o fungo derivado de fezes de pombo, de animal. Eu falo, olha, vamos pensar, se existe fungo através de umas fezes ou coisa e tal, o sistema de refrigeração desse local está sendo obedecido. Como deveria? O PMOC, a prática da manutenção, porque tudo indica, e aí eu quero chamar a atenção Eu das tava pensando autoridades- nisso, hein? das autoridades, Boa. é preciso a Defensoria, o Ministério Público, quero alertar aqui. Inclusive, eu já pedi o pessoal da fiscalização do CRT para ir lá cobrar qual a empresa que faz a manutenção, se estava fazendo corretamente, porque isso aí cabe uma denúncia, se não tá, olha a gravidade da coisa. Espero que Deus abençoe e que não haja óbito para amenizar, mas não tira a responsabilidade se alguém está fazendo numa instituição de saúde, não está fazendo o protocolo de manutenção da refrigeração. Uma das mais importantes do Espírito Santo, pelo que eu já percebi, né? Que é isso? Que é isso? Isso me assustou. Então, olha, a gente está falando de uma coisa, aproveita, nós temos que falar disso aí. Como é importante a cobrança da responsabilidade na manutenção. Você faz o contrato lá, vocês relataram bem. Tem um período de manutenção, lá limpar e tal. Porque esse fungo veio de onde? Veio de fora. Porque na refrigeração... Como é que ele entrou ali? Por que ele entrou ali? Na refrigeração, não é minha área, mas a gente sabe que é preciso reciclar o ar de fora para dentro. Joga de dentro para fora, traz de fora, tem essa ferramenta. movimento, né? Essa ferramenta. Porque se entra... Como que esse fungo penetrou ali? De fezes. Está acumulado ali em alguma situação. Bem, mas eu não sou especialista, sou alerta, por esse ponto nós vamos querer saber dessa história. Isso, nós já direitinho. estamos, inclusive, em tratativas com eles. Boa. Mais uma vez, o problema da corretiva, né, e a Da falta da preventiva. Mas sobre isso, eu trabalho em uma administradora de condomínios, como vocês já sabem, a gente já fez uma reunião prévia lá no escritório de vocês, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os síndicos e administradores. Eu só estou perguntando para o presidente, agora eu vou perguntar para o Marcelo, porque eu estou percebendo aqui, eu estou anotando, presidente, eu gosto de você também, viu, Marcelo? Calma. Tá certo. Marcelo, por favor, uma mensagem ali para os síndicos e administradores. Olhando para a câmera 18. Olhando para a câmera do fundo do seu coração. Síndico e administradora de condomínio que não conhecem essa obrigatoriedade, tanto de periodicidade, tanto dessa parte técnica, tanto dessa parte de escolher uma pessoa corretamente capacitada, devidamente, melhor dizendo, capacitada. Qual que é a mensagem que você deixa para eles? Bom, senhor síndico e senhores condôminos, procurem sempre contratar profissionais devidamente habilitados e registrados, e empresas registradas para executar os trabalhos dentro dos seus condomínios. Tenham sempre o CRT como um parceiro de vocês. Boa. Se houver alguma dificuldade, entre em contato com a gente. 3100-2019. Pode falar diretamente comigo, com o Marcelo, que nós vamos dar todas as orientações
inclusive presencialmente, se for o caso para você. Lembre-se disso, queremos ser parceiro de vocês e da comunidade da qual vocês são responsáveis. Perfeito. Maravilha. Muito bom. Agora eu vou fazer a pergunta para o presidente. Porque o Marcelo falou para o síndico. E vamos pedir para o presidente falar agora para os empreendedores, para o técnico, para o cara que ainda não está registrado, que está atuando na área, mas ainda não, talvez nem conheça o conselho ainda. Manda um recado para essa turma. Vou falar para todos formados, que estão buscando um trabalho aí que a gente sabe que não é fácil, é uma disputa. Agora, isso que você me pergunta, eu respondo com muita clareza. Se você está formado, está procurando um serviço, primeira coisa, você vai se registrar no conselho. Por quê? Você está habilitado através das resoluções que limita. É outra coisa, você não pode sair fazendo qualquer coisa. Você tem a resolução que limita a sua atividade profissional, o que você vai executar e que você vai se comprometer no que você quer realizar através da sua profissão. Isso é essencial. Por quê? Você não pode, de forma alguma, se nivelar e concorrer com o prático. É o caso de muitos eletrotécnicos, empreendedor, começa a disputar mercado com o eletricista. Não, o eletricista tem o espaço dele e você vai passar a ter a responsabilidade de orientar ele da melhor forma possível, dentro do seu conhecimento técnico. E é assim que a coisa vai. Eu citei o eletrotécnico, mas o mecânico, o de edificações, da técnica da agrimensura, todo. E você aí se valoriza. Se você não ter essa capacidade e essa paciência, e ninguém chega já por cima, não. Você tem que ter a paciência de demonstrar que você é um profissional formado, tem responsabilidade, ética e entrega de serviço. Outra coisa essencial. Não adianta você pegar o serviço e ser considerado enrolado. Serviço tem que ter prazo de início Boa. E de entrega. Perfeito. Tá bom? Muito Me boa. ouça. E Deus te abençoe, meus filhos. Vamos pra luta. Muito Assim boa. viu? seja. Assim seja. Mas agora muito boa. Prazo de início e de entrega. Isso é essencial, como o senhor falou. Perfeita certeza. colocação. E estando registrado, pode até concorrer à presidência do conselho, viu? Aí, ó, Olha tá vendo? aí. Ué. Mas você falou isso por quê? Porque ele ia cortar o seu salário lá? Não, Então, o Valmir falou que não ia dar o 17º, É, mas o você Marcelo viu? já ficou Você aqui, viu? ó. Já começou Ó. a caçar o do presidente aqui. Aí, eu acho que tu complicou o Marcelo, irmão. Então, será que eu tenho emprego segunda-feira? Rapaz, velho. Não, é mais para incentivar, né, a todos. Lá você estando Participar da habilitado, comunidade, você né, pode Marcelo? participar de tudo, de toda a Com vida certeza. Perfeito. profissional e do seu conselho. O conselho é seu, ele é administrado por técnicos igual a vocês. Isso é Olha. importante, profissional, você saber disso. E outro detalhe, isso que o Marcelo relata, não basta, você tem que conhecer as resoluções, os regimentos internos, a Lei 3.639, exatamente para você ver, fulano do seu... Hoje é essencial, está lá o portal das transparências, é exigido, e nós fazemos questão de todas as nossas atividades. Nós estamos aqui, vai entrar no relatório que nós tivemos aqui, Legal. não vai deixar só para vocês anunciar, tem que entrar lá no portal da transparência, que viemos trazer esse trabalho aqui, que a gente considera um trabalho de informação educativo e preventivo. Tem lá o Dentro painel da- de indicadores com os dashboards mostrando Legal. tudo que está acontecendo, todas as fiscalizações, Isso, exatamente. em tempo real. É Então, o portal assim, da transparência para isso. É uma exigência dos órgãos de controle. E nós procuramos atendê-lo 100%. É óbvio que sempre há um atraso por uma questão ou outra, mas 99% nós estamos atingindo. Que Perfeito. é a responsabilidade dos dirigentes, da diretoria, da presidência e dos colaboradores através da gerência. Tá bom? Então vocês se aproximem dessa casa, a casa é de vocês. muito bom. Agora, a gente já está caminhando para o final desse podcast. Elencamos aqui dentro desse bate-papo condominial, eu como prestador de serviço do segmento, o Walter
como gestor dentro dos condomínios aí. Então, assim, cada um pensando em levar a informação de forma relevante. Gostaria de deixar agora esse final desse podcast aberto. Acredito que a gente trouxe bastante coisas aqui, mas se tem algum tema que talvez vocês querem aproveitar esse fechamento desse podcast, trazer alguma informação, caso a gente não tenha perguntado. Eu gostaria, assim, que o presidente tocou no assunto das resoluções e passou realmente, assim, muito rápido. Essas resoluções, elas são emitidas e são votadas levando em consideração todas as leis que regem, né, a atividade técnica e os catálogos da formação dos profissionais. E aí, essas resoluções, elas esclarecem, através de artigos, inciso, todas as atividades que cada modalidade pode executar. O que está escrito ali, ele pode estar executando sem ter nenhum tipo de cobrança de que não pode ou que pode. Por quê? Porque está tudo definido ali. Então, observem, né, as resoluções. Vá lá no site do Conselho, tem lá resoluções. Está lá todas as resoluções, inclusive os síndicos. Se tiver alguma dúvida de que esse profissional aqui pode executar esse serviço, vai estar lá descrito de forma clara na resolução se pode ou se não pode estar executando aquele trabalho. Porque talvez não é aquele profissional, é um outro profissional. Então lá está tudo definido. Essa questão da resolução, gente, importantíssima. Perfeito. Muito bom. Massa. Tá contigo, Walter, encerramento agora do podcast. Já que o Átila levantou a bola, eu quero primeiramente agradecer a todos os companheiros que aqui se fizeram presentes, né? Sexta-feira, finalzinho de horário de expediente, né? É um horário que com certeza aí os amigos, né? Aí a gente está falando de um presidente, de um gerente, de um conselho regional aqui do Espírito Santo, então agradecer de coração mesmo que vocês E do tiraram. marketing que tá ali nos bastidores, dando todo um suporte. Verdade, a Poli aqui tá arrebentando aqui no marketing. Gente, obrigado demais pelo tempo de vocês. É uma missão árdua. Aqui a gente tem um objetivo único, singular, de educar, de transmitir conhecimento de maneira gratuita, né, e que seja um conhecimento relevante para que a gente possa levantar de fato a régua de qualidade de prestação de serviço do nosso ecossistema condominial, que hoje é um ecossistema que está assim evoluindo, está vindo aí uma grande onda de síndicos profissionais, de cursos de capacitação, e também o podcast Condomínios Brasil, ele faz parte desse movimento educacional para os condomínios de maneira gratuita, trazendo, né, essas figuras de peso. Marcelo, tem quanto tempo, por curiosidade, que tu atua nessa área? Como gerente, vai fazer 5 anos E agora. como técnico? Como técnico desde 76. 76. Valmir, por favor, quanto tempo faz que você trabalha nessa área de técnico? Eu já fiz uns 40 anos. 40 eu sou anos. formado em 76. 37 anos foi trabalhando no antigo Instituto de Terras e Cartografia, que hoje é conhecido, foi mudando de nome, hoje é conhecido Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Me aposentei já e continuo na luta a favor de todos nós profissionais técnicos. Sou graduado na área eu tenho a licenciatura plena de Geografia, fiz a graduação no georreferenciamento, que hoje é uma necessidade, mas sempre gostei de ser técnico. Mão na massa. Entendeu? Por que eu perguntei isso para vocês entenderem, tá? Eu tô falando aqui de um cara que tem 40 anos de experiência. Tô falando de um cara que tá desde 76 aí, trabalhando puramente sobre o assunto que a gente falou aqui hoje. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? O nosso esforço aqui, né, Átila, é trazer essas figuras carimbadas, é trazer esse conhecimento fino, refinado e de muita experiência, que a gente sabe que experiência conta muito, né, ali na prática, na ponta, para vocês gratuitamente entenderem como é que funciona o beabá do condomínio de vocês, para a gente reduzir margem de erro e para a gente aumentar a segurança da sociedade, como eles falaram, para você, síndico, da sua sociedade, da sua comunidade, dos seus condôminos. Então esse foi o podcast Condomínios Brasil, trazendo essas feras do mercado. Átila, muito obrigado, padrinho do podcast, não só com um co-host, assim que eu disse que vinha para cá, para o Espírito Santo, esse cara já falou, vai fazer aqui, vamos junto, por isso que eu o convidei para estar junto comigo em todos.
E, gente, isso aqui é a nossa missão: combater a desinformação, trazer informação e subir régua de qualidade do ecossistema condominial. Muito obrigado. Muito bom. Ficamos por aqui. Chama. Chama! Olha só. Parabéns. Valeu, Beleza. Isaac.